Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do verso 9 até o verso número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 9 ao verso 20. Você achou aí na Bíblia? Segundo livro de Crônicas 20, está errado aqui na transparência, capítulo 20, versículo 9 até o versículo 20. Segundo Crônicas 20, versículo 9 em diante, diz assim a palavra de Deus: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dá ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá essa noite, que ela possa ser o nosso alimento, Senhor, que ela venha suprir as nossas necessidades espirituais, que ela gere fé no nosso coração, de maneira que possamos te agradar, Pai. Que a tua palavra seja ministrada através do poder do Espírito Santo, para tocar nos nossos corações, trazer ensino, esclarecimento para cada um de nós. Que ela nos tire do erro e do engano, Senhor, e que ela conduza a nossa vida como lâmpada para os nossos pés. Pedimos isso ao Senhor porque precisamos ouvir tua voz, Pai. Temos necessidade disso. Fala conosco, é a oração que fazemos. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço a unção do Espírito Santo para que nesse poder eu possa ministrar a tua palavra. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos.
Amados, esse trecho da palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, nos fala de um episódio, de um enfrentamento que o povo de Judá estava experimentando nesse momento, contra um povo muito mais forte, muito mais numeroso e poderoso nesse instante. E o povo estava sob a liderança do rei Josafá. Era ele o líder daquela nação naquele momento, mas a luta que eles tinham pela frente era muito grande. E Josafá, segundo nos diz a Bíblia, ele foi um dos melhores reis de Judá, porque foi um homem temente a Deus. Para ilustrar, eu queria ler com você o capítulo 17 do mesmo livro, um pouquinho antes, segundo Crônicas 17, versículo 3 ao versículo 6, o que a Bíblia diz. Veja só, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Uma pequena história do rei Josafá, para que a gente veja como foi um homem bem-sucedido, porque era um homem temente a Deus, que não andou no caminho errado dos seus antepassados, mas que serviu a Deus com integridade. E por causa disso ele foi tremendamente abençoado por Deus. Mas, quando chegamos ao capítulo 20, uma nova etapa da história de Josafá se inicia. Mesmo sendo abençoado, mesmo sendo um homem tremendamente fiel a Deus, sendo um homem temente a Deus, ele vai enfrentar essa dificuldade. Volta lá no capítulo 20 e lê comigo versículo 1 e 2. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Veja só o que passa agora o rei Josafá. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que mesmo quando somos fiéis, mesmo quando fazemos as coisas direito, buscamos a Deus com integridade do nosso coração, coisas ruins podem acontecer. É a história de Josafá que nós estamos vendo aqui. Era fiel, o Senhor o abençoou, confirmou o seu reino, muitos deram presentes a ele, tudo que a gente leu ali e outras coisas mais. Mas, apesar de tudo isso, e até eu posso dizer por causa disso mesmo, passa um momento na vida em que ele é perseguido por inimigos maiores e mais numerosos do que ele. Então, para a gente se acostumar, irmãos, que realmente podemos estar na presença de Deus, podemos servir a Deus, podemos ser aprovados por Deus, mas isso não nos livra de enfrentar dificuldades, de passar por situações complicadas como Josafá estava passando agora. Porque lemos aqui nos 2 versículos do capítulo 20 que havia uma grande multidão vindo contra ele, da Síria, e ele então recebe a notícia de que as coisas estavam indo mal, porque iriam chegar logo, logo os inimigos para dominá-lo. E eram inimigos muito mais numerosos. Veja o versículo 3, qual foi a reação inicial de Josafá. Então Josafá teve o que, irmãos? Teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. A primeira reação do homem de Deus, chamado Josafá, foi ter medo. Por quê? Porque Josafá era um homem. Tem homem aqui essa noite? Tem. Tem mulher também? Tem ser humano? Tem alguém que não é humano aqui? Não, né? Todo mundo é humano. E gente tem medo. Sabia disso? Gente normal sente medo. Embora seja de Deus, embora seja fiel, ele, num primeiro momento, ao receber aquela notícia ruim, olha, vem um monte de gente aí para te derrubar, como homem, naturalmente, teve medo.
Medo é uma reação normal de todo ser humano. O problema não é o medo em si mesmo, mas a consequência do medo. Algumas pessoas, por causa do medo, ficam imóveis. Por causa do medo, se desesperam. Por causa do medo, saem correndo, abandonam tudo, largam tudo, jogam tudo para o alto. Por isso a Bíblia diz: o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo. Josafá teve medo como uma reação natural de qualquer um de nós, mas logo em seguida o que ele fez? Buscou ao Senhor. Medo nós podemos ter, só não podemos abandonar o Senhor. Amém, irmãos? Logo em seguida ao medo, ele vai buscar a Deus, ele vai jejuar, ele vai apregoar um jejum, porque ele é um homem de Deus. Mas mesmo sendo um homem de Deus, ele passa por esse aperto. Então a primeira lição que tiramos disso aqui é que todos nós estamos sujeitos a passar por aperto na vida, irmãos. Situações que fogem ao nosso controle e que a princípio podem até nos amedrontar. São situações adversas que nos põem à prova. A prova, ela sempre é alguma coisa difícil, irmãos, porque é para nos provar. É um momento de prova realmente. E é por isso que Josafá está passando agora. E a prova vem para ameaçá-lo, para tirar a sua paz. Até aquele momento, está tudo bem com Josafá. Ele é um rei querido pelas pessoas, é um rei abençoado por Deus, as pessoas dão presentes, como a gente leu aqui na Bíblia, está tudo em paz no seu reino, na sua casa, mas de repente chega alguém e diz: olha, está vindo uma multidão aí para acabar contigo. Você já aconteceu com você isso? Uma ameaça que chega de repente? É uma notícia ruim, é um exame médico, é uma coisa que chegou a notícia que de repente você ficou com medo do resultado, da consequência, do que ia acontecer. Aconteceu com Josafá. Veio uma notícia ruim, veio uma ameaça, e nesse momento é o momento da prova do homem de Deus. Como eu disse, todos nós podemos passar por isso. O que vai diferenciar, irmãos, são as nossas reações a estas situações. E é aqui que esse texto cai como uma luva, para a gente aprender com um homem de Deus como enfrentar situações parecidas com essa, porque estamos sujeitos. Nenhum de nós está livre. Tudo está bem, tudo está em paz, até que o barco balança, até que alguma coisa ruim vem para perturbar e para tirar nossa paz. Como é que nós vamos reagir nesse momento de adversidade? É aqui que nós vamos ler esse texto de novo, para entendermos a lição maior que Josafá vai trazer para nós e que todo esse episódio tem para nos ensinar. Porque, segundo o que nós lemos aqui no início, a maior arma que nós temos, irmãos, é a nossa confiança em Deus. Essa é a maior arma que nós temos. Não é a nossa força, não é a confiança em nós mesmos, mas é a confiança em Deus. É isso que esse texto vai nos mostrar essa noite. Vamos então fazer uma leitura do texto, vendo como Josafá enfrentou esse perigo, essa aflição. Veja, em caso de angústia, foi o caso de Josafá, quem foi o livramento para ele, quem foi o socorro para ele e quem é o nosso livramento, irmãos? É Deus. Ele é o socorro. Não há outro socorro, não há outro recurso para nós. Josafá, imediatamente depois do medo, vai buscar a Deus. No versículo 9, que a gente começou lendo, olha só a declaração feita aqui. Verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Veja, é quase uma oração que Josafá está fazendo com estas palavras. Ele está diante da casa de Deus e está dizendo: se alguma coisa ruim me acontecer, para onde eu vou correr? Eu vou correr para a tua casa, Senhor. É para a tua casa que eu virei.
é aqui que eu vou clamar, porque eu sei que o teu nome está empenhado nesse lugar. Veja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade, irmãos. Mas Deus tem um compromisso com a sua casa. Veja, essa ideia está presente em toda a Bíblia. Não é que a casa de Deus é um lugar místico, não é isso. Mas Deus está empenhado, há um compromisso de Deus com a casa do Senhor. Deus permitiu que fosse construído um templo e Ele fez um compromisso com aquele povo, irmãos. A palavra de Deus mostra isso claramente, inclusive em 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, você conhece o texto. Veja, há um compromisso de Deus. Então, Josafá, ele resolve isso de uma maneira assim. Para onde eu vou quando a coisa aperta? Eu vou para a casa de Deus. Mas olha como isso parece tão óbvio, mas como para a gente, às vezes, isso não funciona desse jeito. Eu, pelo menos como pastor, estou cansado de ver isso, irmãos. Pessoas sumirem da igreja porque alguma coisa ruim aconteceu. Porque um problema enfrentaram. Devia ser o contrário, entende? Devia ser nesse momento que ela estaria mais presente, mais buscando, mais ativa na casa de Deus. Por palavras como essa que nos deu Josafá. Elas são fruto de uma certeza, a fé. Fé é a certeza do que se espera, convicção do que não se vê. E ele então dá essa declaração que lemos: se alguma coisa ruim acontecer, eu vou me apresentar diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamarei na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então a resposta primeira, irmãos, é buscar a Deus, é estar na casa de Deus, é buscar ao Senhor, é a primeira reação, porque Ele é o auxílio, irmãos. Ele é o socorro verdadeiro. Mas nós não fazemos assim. Nós fazemos diferente. Quando a coisa aperta, tem gente que vai logo contar para outro, vai falar para o outro, vai procurar outra solução que não Deus. Antes de você falar do seu problema com qualquer pessoa, não estou dizendo que os irmãos não possam ajudar em oração, não é isso. Mas antes de você falar com qualquer um, você tem que falar com quem primeiro? Com Deus. Antes de comentar com qualquer pessoa um problema seu, você tem que ir a Deus em oração. Porque é Ele realmente o nosso socorro, e no caso de angústia é a Ele que nós vamos recorrer. Veja o que diz o Salmo 34, verso 17. Leia. Salmo número 34. A palavra de Deus, irmãos, traz isso tão claro para nós. Salmo 34, versículo 17. Salmo 34, verso 17 diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de quantas tribulações? De todas as suas tribulações. Clamam os justos, o Senhor escuta. Então é ao Senhor que nós temos que, em primeiro lugar, apresentar a nossa angústia, o nosso problema, o nosso medo, qualquer coisa que venha a nos acontecer. E de que forma nós devemos clamar, como diz o Salmo 34? De que maneira eu devo clamar ao Senhor? Volto ao texto em Crônicas, 2 Crônicas 20, e leia comigo o versículo 6. Olha como fala Josafá. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja, Josafá começa a clamar ao Senhor, mas como que ele clama? Primeira declaração dele é essa: não há quem possa resistir ao Senhor. Irmãos, tem gente que ora, mas não acredita em Deus. É possível isso? É perfeitamente possível. A pessoa ora como se fosse uma mandinga, como se fosse uma simpatia, mas de fato ela não crê em Deus de verdade. Veja, Josafá está orando a Deus, mas ele já está declarando tudo aquilo que Deus é. Ele já está dizendo: Senhor, não há ninguém que possa contigo. O Senhor é soberano sobre tudo. Então eu preciso clamar a Deus, mas reconhecendo essa soberania de Deus em todas as situações.
E outra, versículo 12, veja só. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há o quê? Força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Duas coisas Josafá faz aqui. Primeiro, ele declara que Deus é poderoso. Depois ele declara que ele não tem poder nenhum. Ele, o próprio Josafá. Veja, você precisa declarar a soberania de Deus, o poder de Deus, e reconhecer que você não pode coisa nenhuma. Porque enquanto eu acho que eu posso, eu não consigo ser de fato ajudado por Deus. É o nosso orgulho que entra na frente. De dizer assim, não, eu consigo resolver isso aí. Não, essa parada aí, deixa comigo. Não, isso eu acho que está no meu alcance. Não, não está não, irmãos. Josafá é bem sincero com Deus. Ele diz, nós não somos nada, não temos força, perto desse problema, eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo. Esse é o grande passo para a solução, irmãos. Eu reconhecer que eu não sou nada, mas que o Senhor é tudo. E ele diz no verso 12, lá no finalzinho, os nossos olhos estão postos em ti. Eu estou olhando só para o Senhor. Eu não estou olhando para o tamanho do inimigo, eu não estou olhando para a multidão deles, não estou olhando nem para as minhas fraquezas, eu estou olhando só para o Senhor, que eu acabei de declarar que é poderoso, que eu acabei de dizer que é sobre tudo. É uma incoerência, irmãos, a gente dizer que Deus é soberano, que Ele é dono de tudo, que Ele é sobre tudo, e depois ficar com medo de alguma coisa. É ou não é uma incoerência isso? Eu digo que Deus é o Deus maravilhoso e tal, mas depois fico com medo que Ele não vai me ajudar. Não, Josafá diz aqui, meus olhos estão só no Senhor, mais ninguém. Eu reconheço que eu não tenho força, mas reconheço que o Senhor é tudo, e é por isso que eu só olho para o Senhor. E outra coisa que o texto nos ensina no versículo 3, é que ele clama e conclama o povo a clamar também. Porque o problema é de todos, nesse caso. Concorda, irmãos? O inimigo está vindo contra o povo, não é só contra o rei. O rei, claro, seria deposto, mas o povo também seria escravizado. Então, o versículo 13 diz assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também, quem? Suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Esse versículo me ensina que todos nós temos que clamar juntos. Se o problema é de todos, nós todos temos que estar unidos. A que eu me refiro? Especialmente à família. Porque o texto aqui faz menção à família. Faz ou não faz, irmãos? Mulheres, crianças, filhos, todo o povo, mas toda a família está junta, em pé diante do Senhor, no mesmo clamor e na mesma oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a luta, a minha luta, irmãos, é a luta da minha família. A luta da minha família é a minha luta. Alguém consegue vencer sozinho se a família não estiver junto com você? Adianta alguma coisa você vencer, mas teus filhos perderem? Você vencer, mas teu cônjuge ser derrotado? Adianta alguma coisa? Quando nós temos família, nós temos que vencer juntos. Então, se temos que vencer juntos, o texto me ensina que também temos que clamar juntos. Todos têm que participar. Até crianças estão participando. Mas alguém, não, criança, não deixa ela se meter nesse problema, não. Poupa as crianças do problema. Por que poupar as crianças do problema? Quando a foice vier, não vai ceifar também as crianças? Então, o que adianta poupar as crianças do problema? Tem que estar todo mundo junto, irmãos. A gente fica, às vezes, com essas bobagens. Não, coitadinho, deixa ele. Não, se a família está enfrentando um problema, todo mundo tem que estar junto. Pai está desempregado, está com problema, e os filhos estão gastando igual louco. Porque não, coitadinho, não deixa de saber disso, não. Está ótimo, então. Quando é que vão vencer isso? Nunca.
Todo mundo, se estão passando fome, todo mundo tem que passar fome junto. Concorda? Se estão comendo sola de sapato, todo mundo tem que comer sola de sapato. Não dá para um comer sola de sapato, outro comer caviar. É junto que a gente clama, é junto que a gente luta, é junto que a gente busca a Deus. Ou não? Somos ou não somos um povo, uma família? Somos. Então aprenda com esse texto, porque é importante isso. E veja o versículo 18, como eles clamam. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra. E que mais? Todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A postura deles diante de Deus, prostrados diante do Senhor. A gente às vezes não se prostra diante do Senhor e acaba se prostrando diante das pessoas, diante dos problemas, diante dos inimigos. Tem gente que é tão orgulhoso para se prostrar diante de Deus e depois acaba sendo obrigado a lamber os pés do inimigo. Não é terrível isso, irmãos? A quem é melhor você se prostrar? Ao Senhor teu Deus que cuida de você ou ao inimigo que quer te destruir? É melhor se prostrar ao Senhor, não é? Então prostre-se ao Senhor enquanto há tempo. Todo Judá, juntamente com Josafá, o rei, se prostraram diante do Senhor e adoraram ao Senhor, como diz o texto. E verso 19, continua dizendo: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para fazer o quê? Para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Eu acho que eles gritaram nesse louvor, hein? Pelo que está escrito aqui, louvaram em voz alta sobremaneira. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nenhum desses recursos nossos, né? Mas eles louvaram ao Senhor em alta voz. Louvaram. É assim que deve ser a nossa reação, irmãos. Louvar, ao invés de reclamar, louve. Às vezes a gente ouve, a nossa voz é mais ouvida reclamando do que louvando. Às vezes as pessoas te ouvem mais resmungando do que louvando. Não resmungue, louve. Louve. Está difícil? Louve. Louve em voz alta, louve com o coração, louve como parte do teu clamor a Deus. Louve. É o ensinamento que está nos dando essa situação. Louve ao Senhor, com voz alta, com dedicação. Não fique falando dos problemas, mas fique dando louvores a Deus. Foi isso que foi a reação daquele povo. E o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecô, e a saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor nosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Além de louvar, eles são conclamados a crer. Crer, irmãos. Porque louvar sem crer não adianta nada. Orar sem crer não adianta nada. Clamar sem crer não adianta nada. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode louvar, você pode gritar, você pode cantar, pode clamar, jogar o joelho no chão, se prostrar, mas se você não crer, não adianta absolutamente nada, é o que está me dizendo aqui o texto. Então veja, são lições de Deus, de como nós, ungidos de Deus, abençoados por Deus, podemos enfrentar momentos de surpresas desagradáveis que aparecem na nossa vida, como aconteceu com Josafá. Se nós fizermos isso, irmãos, invariavelmente o resultado será o mesmo do que foi o resultado com Josafá. Por essa postura, por essa atitude, que começa assim que Josafá sabe da notícia, assim que ele sabe da notícia, é um momento de medo, mas no momento seguinte já está buscando ao Senhor. Tudo se desenrola dessa maneira. Se assim acontecer, qual vai ser o resultado? O resultado vão ser essas bênçãos de Deus. Veja, Deus manda a palavra.
O resultado desse clamor, dessa atitude de Josafá, foi que Deus mandou a palavra. No meio dele se levantou um profeta, enviado por Deus, que deu uma palavra, que era a solução. Às vezes a gente precisa de uma palavra. Nós muitas vezes cantamos o louvor, basta uma palavra. Já lembra esse louvor? Basta uma palavra, mas de repente não basta. A gente canta que basta, mas na hora do problema você não quer só uma palavra. Mas você não canta que basta? Está mentindo, sem vergonha? Né? Canta que basta, mas na verdade não basta. A gente mente quando louva, né, irmãos? A gente louva umas coisas que na verdade não se aplicam na vida da gente. Por que assim funciona? Basta uma palavra, porque a palavra é a verdade. A verdade traz libertação, a verdade traz direção, a palavra é a lâmpada, ela ilumina, ela direciona. É a palavra que a gente precisa, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Basta uma palavra. E dele recebeu de Deus, primeiro, uma palavra. Veja, não foi um milagre primeiro. Primeiro foi uma palavra. O milagre foi consequência da palavra. Os sinais se seguem àqueles que creem. Creem em quê? Na palavra. Aí os sinais acontecem. Os milagres acontecem. Mas primeiro eles recebem uma palavra. Depois iria acontecer o milagre, se eles crescem na palavra. E a palavra que veio foi de orientação. Veja, versículo 15, qual foi a palavra? E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Primeiro, o que Deus diz? Não temais, não tenha medo. Nem vos assusteis, não se assuste, por causa desta grande multidão. É assustador, é ou não é? Você está no lugar e vem um arrastão. Agora você está na praia no Rio de Janeiro, o que acontece contigo? Vem um arrastão. É assustador ou não é um assustador isso? É assustador, né? Mas Deus está dizendo, não temas e nem te assuste. Eles não vão te ver. O arrastão vai passar por você e ninguém vai tocar em você. Então Deus está falando aqui, olha, não tema, não se assuste, você, Josafá, esse povo, guardem essa palavra, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. A melhor coisa do mundo, irmãos, é quando nós vivemos com a certeza de que as nossas lutas não são nossas, mas são lutas de Deus. Por isso que é uma dica, não lute por nada que não seja de Deus. Porque se você lutar por alguma coisa que não é de Deus, não peça a bênção de Deus sobre isso. Só lute por aquilo que é de Deus. Não gaste seu tempo lutando, buscando coisas que não são de Deus, e depois não adianta fazer oração, campanha, trezena, novena, porque Deus não dará aquilo que não é de Deus para você. Viva de maneira que a tua luta seja a luta de Deus. E a mensagem, a palavra que veio pelo profeta, olha, não tenham medo, porque Deus manda dizer o seguinte, essa luta não é de vocês. Antes de ser de vocês, ela é de Deus. Porque vocês são um povo de Deus, vocês estão na terra que Deus mandou vocês estarem, então fiquem tranquilos que ninguém vai tirar vocês daqui. É assim que a gente tem que viver. As nossas lutas não podem ser nossas, precisam ser primeiro de Deus. Se você tem uma causa que, embora seja importante para você, que você deseje muito, mas se ela é uma causa de Deus, fique tranquilo, irmão. Se ela é uma causa justa, causas justas são causas de Deus. Agora, se ela é injusta, não espere a ação de Deus. Eu estou com um processo lá contra a minha empresa, porque eu quero ganhar uma nota deles. É injusto? Então não espere que Deus vai te abençoar nesse processo. Não, mas eu estou pleiteando uma coisa justa. Então fique tranquilo que essa luta não é sua. Essa luta é de Deus. Amém? Está pleiteando algo justo, decente, correto, honesto? É de Deus.
É algo que vai contra você que é filho, servo de Deus, honesto, correto. Deus está na frente disso. Então, a palavra que vem é: não tenha medo. Mas por quê? Porque a luta é de Deus. Agora, quando a luta é só minha, aí eu tenho medo. Tenho medo de perder, tenho medo de ser roubado, tenho medo de levar prejuízo. Tudo eu tenho medo. Porque é só meu. É ilícito, é ilegal, não é correto. Aí tem que ter medo mesmo, irmão. Porque Deus, por mais que você faça mandinga, não vai te proteger nessa. Deus não tem acordo com essas coisas. Mas quando a luta é de Deus, aí você pode ficar tranquilo. E olha o que mais Deus diz no verso 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Essa é para macho. É ou não é? Tem uma multidão vindo contra você. Mas Deus não manda você se esconder. Deus não manda você fugir para um lugar estratégico. Deus manda você ir contra os que estão vindo contra você. É o que está escrito aqui, irmão? É ou não é? A palavra de Deus é: amanhã você vai descer contra eles. Eles estão subindo e você está descendo para encará-los. Eu me lembro, quando eu vejo isso aqui, de Davi e Golias. Davi parte para cima do gigante. Ele não fica esperando o gigante crescer perto dele. Ele, baixinho, que vai lá crescer perto do gigante. E a orientação de Deus é: não tenha medo, essa luta é minha, mas você vai ter que encarar o inimigo de frente. Você não vai fugir. Por que isso? Porque isso é prova de confiança, irmãos. Ah, eu confio em Deus, mas deixa eu correr aqui porque agora está bravo o negócio. Não, aí não é muito confiança não, né, irmão? Não, eu confio, então eu vou lá encarar. Eu não sou ninguém, eu sou igual o Davi lá perto daquele gigante, mas eu vou lá botar a cara, né? Se ele quiser, se Deus deixar, ele me arrasa, mas se não, eu vou lá botar a minha cara. Porque essa é a prova da confiança. Entende? É você descer contra o inimigo que vem subindo. É você encarar aquele que está querendo te destruir. Nós não fomos feitos para fugir, irmãos. Nós fomos feitos para encarar os nossos problemas de frente. Guarda no teu coração uma coisa, eu já falei isso aqui um monte de vezes. Tudo que você foge, piora. Tudo que você não enfrenta, cresce, aumenta. Ah, eu estou com a dívida. Aí começa a fugir das pessoas, né? Não atende o telefone do SPC ligando para você, do Serasa, né? Das empresas todas, dos matadores, né? Foge, né? Do agiota. É melhor ir lá enfrentar. É melhor ir lá negociar. É melhor ir lá dizer: olha, eu não posso, mas eu estou aqui. Deus vai com você quando você faz isso. Quando você tem essa determinação de enfrentar, Deus vai, porque Deus não vai com covarde não, irmão. Quem foge, não, covarde Deus não gosta. Quando Deus chamou lá os 300 de Gideão, a primeira coisa que ele disse: ó, covarde pode voltar, que eu não quero papo com covarde não. Covarde não, chega. Covarde já chega o diabo, né? Deus não quer conversa com covarde. Pensa nisso. Vai enfrentar, enfrente o inimigo de frente. Mas o verso 17 traz um consolo. Neste encontro, não tereis de pelejar. Você pode ir, que você não vai dar um soco, nem vai levar nenhum. Não vai dar, nem vai levar. Deus diz assim: você pode ir, que você não vai ter que pelejar. Agora, tomai posição. O que é tomar posição? Postura. Toma jeito de crente. Amém? Quando eu falo de vez em quando para você que faz de conta que você é crente. Toma jeito de crente. Que negócio é esse? Que postura é essa? Você diz que é crente, agora está aí. Não, Deus está dizendo: tomem posição. Você não vai dar um soco, nem vai levar soco nenhum, mas você tem que ir lá. Tem que ir lá e tomar posição. É como Deus disse a Josué: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu te darei. Mas primeiro você tem que ir lá pisar. Entendeu? Não é assim a distância. Você tem que ir lá pôr o pé. Tem que ir lá enfrentar o inimigo, tem que ir lá, botar a cara a tapa. Não vai levar a tapa, mas tem que botar a cara lá.
Então ele disse, tome posição. Está escrito aqui na palavra de Deus. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Jerusalém, ó Judá. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que palavra, irmãos, maravilhosa. Basta uma palavra, viu? É só isso, Deus só disse. Agora, a palavra só bastará se eu obedecer. A obediência requer a fé. Quanta fé era necessária para obedecer isso aqui? Muita, irmãos. Muita. Se você vê que está vendo um inimigo muito mais numeroso que você, e você tem que ir lá enfrentar, fincar o pé, ficar parado, dar a cara, aquele medo de levar um murro. Pensa bem, quanta fé é preciso para isso? Toda a fé. Mas basta como um grão de mostarda, já é suficiente. Entende isso? Confiar é obedecer. É simples assim. Confiar é fazer sem questionar. Tomar essa posição, ficar parado em posição, ficar feito gente, não todo acovardado, jogando a mão para o alto, e agora e tal. Não, não é assim. Parado. A ideia que eu tenho aqui é de serenidade. Está vindo o inimigo lá que vai te arrasar, mas tu está lá, firme, sereno. Deus não está comigo? Eu não confio em Deus? Eu não digo que Deus é maior que tudo? Por que eu vou ficar desesperado? Por que eu vou ficar roendo as unhas, andando de um lado para o outro? Por que eu vou ficar, botando a mão na cabeça? Não, eu vou ficar lá, eu vou enfrentar e vou parar e vou ficar ali. Tomar uma posição requer atitude e requer segurança, irmãos. Requer segurança que vem da confiança em Deus. Fé e confiança estão intimamente ligados. Só que fé não é confiança. Confiança é produzida pela fé. Você entende isso, irmão? Você dizer que confia em Deus não quer dizer que você tem fé. Mas é a fé que vai fazer você confiar. Você confia em alguém que você não conhece, mas é a fé que te faz conhecer Deus, que você não vê com os teus olhos, mas pela fé você crê. A fé faz você conhecer Deus. E porque você o conhece, você confia nele. Quando você conhece uma pessoa, mesmo que alguém venha falar mal dela, você diz assim, não, esse aí eu conheço. Esse eu ponho minha mão no fogo por ele, que eu conheço. Não é assim que funciona? Quando você conhece Deus, você é assim. Embora todo mundo diga, não vai dar certo, está roubado, está perdido. Não, meu Deus eu conheço. Eu confio nele porque a minha fé o faz conhecê-lo. Então eu confio nele de todo o meu coração. E Deus diz, não tema e nem se assuste. Porque Deus é, como é que termina o verso 17? O Senhor é convosco. Se o Senhor está contigo, quem vai ser contra você? Irmão, Jesus é Deus conosco? Quem é o conosco? Conosco é você, sou eu, entende? Jesus é Deus conosco. Você está incluído nesse conosco? Então Jesus é Deus contigo. Aonde você estiver, Ele é Deus contigo. Você entendeu isso? Não há por que se atemorizar, não é por que temer. E para terminar, irmãos, diante dessas promessas todas que a Bíblia nos trouxe, o que eu preciso fazer? Eu preciso só acreditar, fazer a minha parte. A minha parte é confiar e fazer o que Ele me mandou fazer. Basta uma palavra, a palavra foi dada. E agora o que é preciso fazer? Confiar. Hoje você está recebendo aqui essa palavra. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu inimigo, quem está vindo contra você, não sei qual é a ameaça que está sofrendo, mas a palavra Deus mandou para você. E agora? Basta uma palavra? Basta. Se você obedecer. E se você tomar a atitude certa em relação a ela. Versículo 20 diz assim, pela manhã cedo, o que eles fizeram? Se levantaram. E foram para onde? Passear no deserto. Ao saírem eles, pôs-se Josafá como? Em pé. E disse,
ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra de Josafá é a de obediência. Como Deus mandou ir, ele foi. E ele ficou de pé, como Deus mandou. Mas tinha um povo com ele. Então ele logo deu a palavra para o povo. Gente, não tenham medo. Façam o que Deus mandou. Confia no profeta e você vai prosperar. Confie em Deus e você vai estar seguro. Faça. Então você ouviu a palavra agora? Ouviu. Foi o profeta que falou para você? Foi. Foi Deus que falou? Foi. O que você tem que fazer? Obedecer. Mas isso requer atitude. E a atitude de Josafá aqui é, versículo 20, pela manhã, o que mais? Pela manhã? Cedo. Se você não gosta de acordar cedo, já está fora da bênção. Entendeu? Gosta de dormir até meio-dia? Não espere bênção, não. Tem aquele ditado popular, não está na Bíblia, mas é verdade bíblica. Deus ajuda... É verdade. Não está essa frase, não está na Bíblia. Mas ela é verdade na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Levanta-se Josafá cedo e vai para o deserto. Ele não vai para um oásis, ele não vai para uma praia, ele vai para o deserto. Mas o inimigo estava vindo de lá. Então foi para lá que ele foi, porque Deus estava mandando. Quer ser abençoado? Comece a fazer alguma coisa. Obedecendo a Deus. Colocando-se em postura, em obediência, sendo diligente, não sendo preguiçoso, não sendo indolente. Acorde cedo e vá à luta. Ah, é um problema de emprego, é um problema de trabalho. Acorde cedo e vá à luta. Se coloque de pé. Está querendo ir para um lugar, fica lá em pé lá. Eu vou trabalhar aqui, eu quero. Fica lá. Insiste, vai, enfrenta. Ah, você não vai conseguir, isso aqui não é para você não. Vai lá e fica lá. E Deus vai te honrar. Você crê nisso? Creia nos seus profetas e prosperareis. Para que depois de você obedecer, aí sim, Deus faz a parte dele. Primeiro você obedece. Depois Deus faz o que você não pode fazer. Você não pode fazer milagre, sabia disso? Mas Deus pode. Termina essa história no versículo 30. Lê comigo para a gente acabar. Versículo 30 diz assim: assim, o reino de Josafá teve o quê? Paz. Por quê? Quem deu? Deus lhe dera repouso por todos os lados. Todos os lados repousou. Mas para isso teve que acordar cedo, teve que ir para o deserto, teve que obedecer, teve que conduzir o povo. Tudo teve que acontecer. Mas no final da história, Deus fez o milagre. E o milagre trouxe para Josafá o quê? Paz e repouso por todos os lados. Em todas as circunstâncias, Deus quer te dar paz. Falei aqui no início de paz que excede todo o entendimento. Paz por todos os lados. Antes ele está cercado, está ameaçado, está com problema. Agora ele está com paz e não tem nenhum ladozinho da sua vida que não tenha paz. Porque Deus faz algo completo, irmãos. Por todos os lados. Ouça a palavra de Deus. Obedeça, faça ação, atitude. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Eu creio, Senhor. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero orar com você, meu irmão. Vamos orar. Eu não sei se essa palavra, essa noite, foi para você. Mas se ela foi para você, vem aqui à frente, eu quero orar junto com você. Quero pedir a Deus que essa obra seja completa na tua vida. Se você crê que Deus mandou a palavra para você, fala com Deus agora. Coloque-se agora em posição firme diante do Senhor. Você crê, Deus, o Senhor falou comigo, o Senhor me deu a resposta que eu precisava. A palavra que basta, Pai, foi me dada esta noite. Então eu quero convidar você a orar junto comigo, simplesmente para entregar diante de Deus o nosso clamor, a nossa humilhação, o nosso reconhecimento da sua soberania, o nosso reconhecimento de que para nós é muito difícil, mas para Deus é muito fácil. Deus está conosco, irmãos. Deus está contigo. Deus mandou a palavra para você porque Ele te ama. Ele ama você, conhece o teu problema, sabe da tua luta. Mas essa prova é permitida por Deus, porque Deus deseja também uma atitude da tua parte. Uma atitude, uma postura de mudança, de determinação, quem sabe até de um pouco de ousadia. Deus requer de você uma postura diferente. Fala com Deus agora em oração. Ora junto comigo. Pai, em nome de Jesus, ajuda meus irmãos, ajuda, Pai, teus filhos amados. Pai, o Senhor mandou a palavra para eles, para que agora a atitude mude, para que agora venha a obediência. Primeiro a fé, gera fé no coração dos teus filhos, Pai, de maneira que essa fé produza confiança completa no Senhor, de que eles podem ir adiante, de que eles podem enfrentar o inimigo, de que eles não serão envergonhados, de que se tiverem uma postura de Deus, a vitória é certa, Pai. Dá essa paz ao meu irmão e à minha irmã, a mesma que esteve sobre Josafá, paz por todos os lados, Pai. Nós não queremos ter paz numa parte da nossa vida e no outro lado termos uma aflição, uma tranquilidade numa área e uma preocupação na outra. Meu Deus, a tua promessa é paz em todas as circunstâncias, de todos os lados, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Dá essa paz a teus filhos. Eu te peço, orando com os irmãos, orando com a igreja, paz por todos os lados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Você que veio aqui à frente, dá um abraço a alguém que está contigo aí. Deseja a paz, em nome de Jesus. Deus é contigo, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Obrigado, Senhor. Sei que os teus olhos, Eu sei, Senhor, sempre atentos permanecem em mim. Senhor, me ouve. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra, Deus, que o Senhor envia para nós. Vamos obedecer agora a tua voz, em nome de Jesus.